Hoje é sábado, aproveitando essa manhã para fazer esse vídeo, tá? Vamos falar um pouco sobre o Enem, por onde começar. Vou dar algumas dicas aqui importantes, quero que você fique atento, tá bom? Então, vou dar dicas e, ao mesmo tempo, resolver algumas questões, certo? Para te ajudar a encarar melhor essa prova, tá bom? Então, acompanhe esse raciocínio comigo, pessoal. Muita gente não sabe ou não tem experiências de provas. Não é a mesma coisa que a escola, muito pelo contrário, é muito diferente. E ainda digo mais, muitas escolas não preparam os seus alunos como deveriam para esse tipo de prova, seja Enem, seja vestibulares para instituições federais ou estaduais que exigem um grau a mais de, de prática de prova, tá? Então, vamos lá, fique atento, que eu quero te ajudar o máximo possível, beleza? Deixa eu colocar aqui para você. Vamos acompanhar comigo esse raciocínio aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Por onde começar, professor? Você fica meio perdido, porque você já vai com medo, a prova é extensa, muitas questões, ainda tem uma redação para pensar. Então, você tem que chegar com estratégias para essa prova. Então, anota aí comigo, tá? Se está meio perdido, não sabe ainda por onde começar, fica comigo aqui que eu vou te ajudar a você se dar bem nessa questão. Então, a primeira coisa é o quê? Você tem que economizar energia, tá? Gastar o menos energia intelectual possível para chegar bem até o final da prova, porque a prova é extensa. A primeira coisa, quando você receber a sua prova, né, estou falando da prova de linguagens, que é na primeira aplicação, você vai olhar o quê? Primeira coisa, identificar o tema da redação, tá? Então você tem que saber o que ela vai pedir. Professor, tem que começar então pela redação? Não, pessoal, você vai identificar o tema da redação, sobre o que você vai descrever. Depois disso, gente, não faça a redação ainda. Não, professor. Não. Aí, depois que você identificar, saber sobre o que você precisa escrever, aí você começa com as questões, tá? Questões. Então, a primeira coisa, identificar o tema, e aí sim. Depois, vamos colocar aqui 1.1, questões, certo? Por quê? É possível, e tomara que isso aconteça, porque já aconteceu outras vezes, de ter alguma questão que tenha um texto ligado ao tema da sua redação. E aí vai te facilitar muito, porque além de ter os 3 textos de apoio, você pode ganhar mais um ou 2 para ajudar você a mais um ou dois para te ajudar a você desenvolver a sua redação, tá? Então, primeira coisa, pegou o caderno, vai para o caderno de redação. Identifique o tema. Identificou o tema, vai fazer questão. Que lá no meio pode ter alguma coisa para te ajudar, além dos três textos de apoio, mais um ou dois. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. E aqui você já ganha muito tempo, pessoal. Muito, porque depois você não vai precisar começar tudo de novo, pensar qual que é a redação e tal. Dica fácil para redação. Começou a sua redação, você joga tudo no rascunho, suas ideias. Depois você se preocupa em organizar as palavras de forma coerente e coesa, beleza? Segundo passo, agora eu fui para as questões. Professor, e agora? Por quais questões eu começo? Procure questões com imagens. E vou te mostrar uma já já, beleza? Professor, por que questões com imagem? Porque a questão com imagem, ela te dá mais recursos para você pensar menos. Ela te dá os textos, vou aumentar aqui, ó. Ela te dá texto verbal, que são com as palavras, e textos não verbais, tá? Que são as imagens, expressões e toda tipologia que pode ter dentro. Talvez títulos diferentes, né? Chamativos. Então, tudo isso te ajuda a você pensar menos do que somente ler o texto. Exemplo. Vamos na prática, então, para te ajudar, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o caderno de 2023 que eu estou fazendo com a minha turma do cursinho. Ó, peguei o texto, então vou procurar. Ah, achei a questão 24, tem imagem. Tem imagem, tá fácil. Vamos aumentar aqui para você ver bem e acompanhar junto comigo, tá? Pessoal, no site do governo federal, do MEC, você consegue todos esses cadernos de todos os anos, tá?
Então, te ajuda a estudar, a criar prática. Olha só que bacana isso aqui. Questão 24 da prova do Enem de 2023. Peguei, tá? Já sei qual que é o tema da redação. Vim para questão, folhei o meu caderno e encontrei a questão 24 que tem uma imagem, tem uma figura aqui, que é um anúncio publicitário. Então, eu peguei aqui, ó, anúncio publicitário. Bom, a dica número 4 é que você entenda o enunciado. O enunciado é esse aqui, ó, que vai te dar o comando. Eu vou falar um pouco melhor sobre ela depois, tá? Enfim, peguei o anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade. Então, eu tenho que saber o que é a finalidade desse anúncio publicitário, certo? Li o anúncio, juntas somos mais fortes, diz que 180, a defensoria não para, então já sei que é uma campanha da Defensoria Pública. Eu uso máscara, mas não me calo, olha que bacana. Né? E aqui dá aquele contexto de que você tampa a boca, mas não te impede de falar, certo? Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Tá? Essa é a campanha, certo? E agora a gente vai para as alternativas. O sucesso que você terá, pessoal, não é na capacidade de acertar a alternativa correta, mas de eliminar as alternativas erradas. Preste atenção nisso. O sucesso que você terá não está na capacidade de acertar as alternativas certas, mas de saber eliminar as alternativas erradas. Ok? Então vamos lá. Professor, então por que eu escolhi essa de imagem? Porque são mais fáceis, exige menos e você está economizando energia intelectual para enfrentar as difíceis por último. Tá bom? Depois eu vou te falar o porquê. Ela quer. O anúncio publicitário tem a finalidade de divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Essa é a finalidade desse anúncio? Não, pessoal, não quer só divulgar isso aqui, ó. Não é essa a finalidade. Não é divulgar o canal telefônico. Mesmo ele estando divulgado, essa não é a finalidade, tá? Vamos lá. Texto divulgar. O verbo divulgar. Não é essa a finalidade. Quando pede finalidade, pessoal. O objetivo, que é a mesma coisa. Vou apagar aqui. Finalidade, que é a mesma coisa aqui. Objetivo sempre vai começar com um verbo de comando aqui, ó. Então, o primeiro verbo da campanha publicitária não é divulgar, somente o canal. É algo mais. Esse anúncio quer informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência? Não apenas, porque aqui ele já ignora o contexto em que acontece, ó. Contexto da pandemia, que aparece aqui também, não é só isso. Então tem que ter um pouco a ver com o contexto. Não é só informar sobre a atuação de uma entidade defensora, no caso seria a Defensoria Pública, tá? Não é só isso. A C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher, evidenciar o trabalho da Defensoria. A Defensoria Pública é o órgão, assim, é aquilo que está querendo, é aquilo que o anúncio quer mostrar, quer dar mais ênfase o trabalho da Defensoria Pública? Não. Mesmo informando que ela está agindo, ela não é o foco dessa campanha, tá? Então, finalidade, objetivo, o foco da campanha é alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. É só para alertar o pessoal, olha, está acontecendo mais violências. Não, não é só alertar. Gabarito. Tá vendo que eu li 4 e eliminei as 4? Então só me resta essa daqui e nós vamos ver agora, tá? Vamos subir um pouquinho. Vamos lá. Incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Olha só. A campanha quer incentivar, esse é o verbo de comando. O público feminino, sim, tá? Ó, denuncie, não se cale, denuncie. Mulheres, certo? Eu uso máscara, mas não me calo. Tá? Teve aumento? Teve, que é a da alternativa D. Mas, mulheres, não se calem. O público feminino, a incentivar o público feminino a denunciar crimes, sim, aqui, de violência contra a mulher durante o período de isolamento, contexto social, público feminino, violência contra a mulher, e a ordem no final, ó, um texto injuntivo, falando para ela não se calar, precisa denunciar, tá? Não tenham medo, gabarito
E, certo? Olha que bacana. Texto com imagem. Não precisou pensar muito, não tinha muito texto, não é tão cansativo. E é por isso que nós começamos as questões com texto com imagem, para você preservar energia intelectual, para você continuar firme até o final da prova, beleza? Por isso que começamos com textos com imagem, porque são mais fáceis e você cansa mesmo. Pessoal, e nesse tipo de avaliação, de prova, tanto de vestibulares, o Enem, tá? A gente está aí no contexto da SAEB, que está chegando, SAEMS, as questões mais fáceis são as que valem mais pontos. Então, não é acertar das 45 de linguagens, 35 para você já chegar bem. É acertar as 35 que vale mais pontos. São as mais fáceis, ok? E textos com imagem é mais fácil. Exceto quando tem uma imagem, tá? Olha lá, exceção, imagens, exceto imagens de artes plásticas. Opa. Artes plásticas. Por quê? Opa. Porque essas aí exigem um pouco mais. Não é uma imagem tão objetiva. Tem muita subjetividade artística por trás. Não deixa essas para depois, tá? Mas campanha publicitária, cartazes, tá? E outras imagens, vai lá que é sucesso, tá bom? Não é tão difícil assim. Depois, professor, que outro tipo? Fiz 3 de imagens que tinha que deu para resolver. E aí você vai para questões de gêneros textuais e tipologia textual. Gênero textual está ligado o quê? Vou trocar a cor aqui, esqueci de trocar lá em cima. Gêneros textuais está ligado ao quê? Gêneros textuais está ligado à forma que o texto se comunica. De que forma o texto chega até nós? Por exemplo, nós vemos lá naquela imagem, né? Campanha publicitária é uma forma do texto se comunicar, né? De comunicação. Outros, tá? E aí fica bastante o quê? Gêneros textuais de mídia, notícia, artigos, blogs, e-mail, tudo isso são gêneros textuais. Os mais clássicos, os contos, romances, tá? O Enem gosta de cobrar bastante o gênero textual conto. Então, ele te dá um trecho de um conto e vai pedir para você fazer uma análise sobre ele, tá? Sobre a interpretação. Então, gêneros textuais é mais fácil também. E tipologia textual? Grifei errado aqui, pessoal. É gêneros e tipologia textual. Tá? Tipologia, nós temos 5 tipologias. Então, são as características que aparecem dentro do texto. Vamos lá. Tipologia. Ou tipos, né, de texto. Vamos lá. O primeiro, nós temos aí o narrativo. Não vou comentar sobre eles, porque não dá tempo, mas isso aqui são dicas para estudo, tá? Narrativo. Depois, expositivo. Depois nós temos os textos narrativos, expositivos. Depois nós temos os descritivos. Isso aqui, pessoal, vocês vão ter que pesquisar depois, tá? As características de cada um que vai te ajudar a compreender melhor o texto. Depois, nós temos os argumentativos. Isso aqui provavelmente você já deve saber de cor, né? Você que vai fazer a sua redação argumentativa. E, por fim, os injuntivos. São aqueles que querem ensinar algo, né? Te dão ordem, expressam desejos, certo? Que apareceu lá naquele cartaz, né? Não tenham medo, denuncie, tá? Esse trechinho é um trecho injuntivo. Então, questões que aparece isso. Vamos lá para a nossa questão, para a gente ver algumas sobre dessas aqui. Se eu não me engano, pessoal, a questão 11, ela é um texto
que possui tipologia textual, tá? Vou te ensinar, vou te mostrar como é que se faz uma questão dessa, tá bom? Ó, como eu falei, a primeira coisa, entender bem o enunciado antes de ler o texto para você ganhar tempo. Ó, considerando os procedimentos argumentativos, e aqui aparece a nossa tipologia textual, tipo de texto argumentativo, utilizados, infere-se, o que é infere-se? Entende-se que o objetivo, a finalidade desse texto é um texto argumentativo, então, considerando que ele tem tem essa tipologia textual nos procedimentos argumentativos, entende-se, infere-se que o objetivo, a finalidade desse texto é, presta atenção, para você ter uma ideia, você que tiver prática sobre tipologia, gêneros textuais, provavelmente você não vai precisar nem ler o texto. Vou tentar fazer essa sem ler o texto. Vamos lá. Eu sei da tipologia argumentativa, e você que vai fazer a sua redação argumentativa, qual que é a sua finalidade? Você pretende fazer o quê? Convencer de que você tem domínio sobre o que você está falando. Você vai argumentar para convencer o seu leitor. É assim que nós fazemos quando nós queremos pedir alguma coisa para o nosso pai, né? Para o pai ou para a mãe. Eu era assim. Eu dava, eu, eu dava argumentos para tentar convencê-lo. Tá? Então vamos lá. Um texto argumentativo, ele tem a finalidade de enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Enumerar, pessoal, é somente, como eu posso dizer, expor. Não é nem expor, é de forma descritiva. Estou descrevendo, enumerando, expondo as causas. Não é isso, tá? Então esse verbo não combina com o texto argumentativo. Contextualizar, eu quero contextualizar uma campanha, estou somente contextualizando, mostrando o contexto? Não. Eu quero divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito? Não é a função do texto argumentativo, não é só divulgar, tá? Olha esse verbo. Sensibilizar. Aí eu vou argumentar algo para sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Essa é uma possível correta. Possível correta, pessoal, o que eu faço? Vou deixar um pontinho aqui, ó. Porque esse verbo sensibilizar me chamou a atenção, tá? Restringir os problemas da violência no trânsito. Então, você vai argumentar para restringir os problemas da violência no trânsito, aspectos emocionais. Olha, restringir, diminuir, ou seja, é, você, você usar o quê? Aqui você está dizendo que os problemas dos trânsitos são restritos, ou seja, pertencem apenas aos aspectos emocionais. É isso que causa problemas da violência no trânsito? Aspectos emocionais? Se eu estou restringindo, estou dizendo isso. Os problemas da violência no trânsito são de aspectos emocionais. Aqui eu fecho no gabarito D, porque um texto argumentativo, ele quer sensibilizar. Sensibilizar é o mesmo que convencer. Acredito que sim. Se quiser ler o texto, pessoal, vocês podem ler. Eu não lerei, porque esse é o gabarito, gabarito D. Tá? Não precisa nem ler o texto se você conhecer bem as tipologias textuais. Por via das dúvidas, que muita gente vai ficar, olha lá. Maio foi colorido de amarelo, e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. E aqui, ó, são dados, tá? E o ano. Bom, para os dados que você joga na sua redação serve para validar o seu argumento. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais. Aqui, ó, já anula a, a alternativa E, que restringe somente a questão sentimental. Então, são várias outras coisas, ó. Invulnerabilidade,
sentimento de incerteza, que é o sentimento, beleza, necessidade de poder, falta de civilidade, ou seja, falta de educação mesmo, a certeza de impunidade. Então, são vários fatores, tá? A inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento. Então, não restringe somente a causa emocional, são vários fatores, tá bom? Então, esse parágrafo já anula, ou seja, põe em erro a alternativa E. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência da vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo próprio e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Então, aqui está os argumentos, né, usados nesse texto. Ele quer sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Sensibilizar, convencer que precisamos ter uma direção responsável. Gabarito, letra D. Certo, pessoal? Viu só que bacana? Não precisei ler o texto, gastar tempo, se eu conhecer bem a tipologia e o gênero textual, tá bom? Gêneros aí aparece contos, entre outros. A menos que o gênero textual seja o quê? E aí você vai deixar para depois. Qual o gênero que eu deixo para depois? Aqui, ó, para depois. Qual o gênero, prof? Poema. Poemas. Esse tipo de gênero você deixa para depois, porque ele não é tão objetivo quanto os outros. Ele é muito subjetivo. Vai exigir um pouco mais de você. Então deixa para depois, tá bom? Poemas. E se no enunciado aparecer alguma coisa do tipo eu lírico, tá bom? Também que está ligado aos poemas e músicas, etc, tá bom? Música, professor, música é um tipo de poema. Dependendo da música, dá para você ler e interpretar com facilidade, tá bom? Geralmente as músicas contemporâneas. Agora, poemas, um poema de fato você deixa para depois, e se aparecer a palavra eu lírico, ok? A quarta dica, pessoal, importantíssima para vocês, que eu já citei enquanto eu estava resolvendo as alternativas, é você entender o enunciado. Professor, qual que é uma dica para eu entender melhor o enunciado? E aqui vai, pessoal. Procure reler o enunciado. Só reler, professor? Não é só reler. Reestruturar. Reler o enunciado e reestruturar para facilitar o entendimento dele. Em que sentido? Vamos lá para a questão. E ele é tão importante, pessoal, tão importante, que se você não entender o enunciado, você não vai entender, não vai saber, porque nele que está o quê? O comando que você precisa saber para resolver a questão. Tá? Vamos lá. Ó, olha essa 13 aqui, ó. Eu não fiz ela ainda com a minha turma. Por quê? Porque tem o bendito do eu lírico, tá vendo? Eu pulei ela. E é um poema, viu? É esse tipo de questão que você vai deixar para depois. Aí depois eu faço uma aula comentando esse tipo de questão, certo? Vamos. A 25. A 25 é bacana. Bacana. Não é tão fácil, mas é para você entender como é que facilita a reestruturação de um enunciado, certo? Questão 25, abrir um tamanho bacana aqui, a gente lê bem. 25, vou começar pelo enunciado, entender o que está pedindo. Com a perda de parte da língua na infância, ó, aconteceu alguma coisa, a perda da parte da língua na infância. A narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que, tá vendo que ele não dá nenhum ponto. Ele não está fazendo uma pergunta. Esse é o problema que mata muita gente. Não consegue entender isso. Ele não está fazendo uma pergunta, não está sendo tão objetivo. Não está pedindo para você continuar a ideia nas alternativas. Como que ficaria mais fácil, professor? Olha lá. Eu troco. Ó. A tentativa de voltar a falar, tá?
revela uma experiência que, tá? A tentativa de voltar a falar revela uma experiência que, ou seja, qual experiência é revelada, né, quando a personagem ou a autora tenta voltar a falar com parte da língua perdida. Parte da língua perdida. Quando? Na infância. Tá? Então, qual é essa experiência que ela teve? Esse é o ponto central. Qual é a experiência que a autora teve ao tentar voltar a falar com parte da língua perdida? Qual a experiência? E aí a gente vai para o texto. Tá? Entendi o enunciado. Então, eu vou procurar o quê? Tá? Essa experiência dentro do texto. E aí vamos lá. Lembrando que a autora tem o quê? Perdeu parte da língua e ela vai tentar voltar a falar. Tá bom? Passando muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Escolheu essa palavra, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado tá troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração. Opa, tem uma quebra de ideia aqui. Ó. Uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Ó, bacana. Como se no lugar do pedaço perdido tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. Vamos lá. Aqui ela fala o quê? Para a gente entender o texto para ir para as alternativas. No começo, ela fala gostava do som redondo do quê, pessoal? Do arado? Não, da palavra arado. Redondo por quê? Fácil. Ruidoso para quem fala normal. Agora, para quem perdeu parte da língua. Então, aqui ela vai tentar voltar a falar e ela escolhe uma palavra. Qual? Arado. Porque ela lembrava do pai dela. O pai dela falava muito essa palavra e ela achava interessante. E que se você perceber, se você for falar a palavra arado, quem trabalha um pouco com fono ou com método fônico na alfabetização, sabe que o R é uma das últimas letras a serem trabalhadas pela diversidade de som. E aqui o som é o urã, né? Essa tremida que você tem que dar na língua para fazer esse som do urã, que tem no arado, ará. Então você imagina ela tentando falar isso com parte da língua cortada. Então ela vai ter essa dificuldade, tá? Diferente de algumas outras letras, que é mais fácil, que usa menos a língua. Agora, arado usa, né? Então ela vai tentar falar e o som que deixou a boca dela era uma aberração. Tá? Então aqui, ó. O som que deixou a minha boca era uma aberração, uma desordem. Como se, que tem uma comparação explícita. Como se no lugar do pedaço da língua que está faltando, tivesse um ovo quente. A pessoa tem essa dificuldade de falar. Mas tenta falar uma palavra com ovo quente na boca. Né? Com ovo já é difícil, imagina com ovo quente. Então é essa comparação que ela faz. Então vamos lá. Com a perda da parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Nós vimos. E ela escolheu uma palavra, arado. Tá lá em cima, aqui, ó. Essa tentativa revela uma experiência que... A experiência que ela teve, tá? Entendemos o enunciado, nós queremos saber qual é essa experiência que ela teve. Uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio, é esse o foco? Ela teve essa experiência que refletiu o olhar do pai sobre aspectos do plantio? Não, gente. Não é essa experiência, tá? Que reflete. Experiência que reflete o olhar do pai. Não. A B. Uma experiência que metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. Vamos entender essa daqui, porque ela é interessante. Metáfora, aqui a gente fala de função da linguagem, ou melhor, figuras de linguagem. A metáfora é uma comparação implícita. Ou seja, ela não aparece marcas
Como a palavra como, olha, isso é como isso. Não, ela faz uma comparação sem dizer que é uma comparação, tá bom? Então, é interessante saber. Eu vou deixar. Depois eu explico por quê. Explicita, se ela mostra na busca pela palavra o medo da solidão? Não, gente. Ela estava só, ó, passando muito tempo, resolvi tentar falar porque estava sozinha, tá? Não tem nada a ver com o medo da solidão. Ela tenta voltar a falar, ela quer sair desse embrenhamento, né? Embrenhando na mesma vereda de Dona costumava entrar. Então ela quer sair, ela resolve falar, ela perder esse medo de falar. Não é o medo da solidão, ela quer perder o medo de falar, uma vez que ela já perdeu parte da língua, muito tempo sozinha em silêncio. Então não explicita a busca pela palavra, né? O modo, né? O medo da solidão, não é a C. Confirma a frustração da narradora com relação à Terra, ou seja, é uma experiência que confirma a frustração da narradora com relação à Terra. E, pessoal, ela não está frustrada com a Terra. Ela está frustrada com o som que saiu da boca dela. Não é a D. Será que é a E? Sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo? Opa! Ela não consegue falar, então o tempo parou para a vida dela? Não, gente. Não é essa experiência, não é essa sugestão. Na ausência da linguagem, a vida dela parou, o tempo parou. Não, ela vai tentar falar. Então só sobra a letra B e vamos validar a letra B. Ela faz uma comparação implícita, ela metaforiza, tá certo? A linguagem como ferramenta de lavoura? Sim. Onde, professor? Aqui, ó. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado. Assim como o arado torto e deformado não cava a terra para que nasça, para que seja plantada de forma eficiente, a língua torta e deformada, porque falta um pedaço, tá? Deixa as palavras infértil, destruída, dilacerada. Meu Deus, segunda vez que eu erro essa palavra. Então ela faz essa comparação. A linguagem e o instrumento da linguagem, que no caso dela era a língua, é uma ferramenta de lavoura, que ela faz essa comparação assim. Assim como a língua está deformada, né? É um formado que não deixa a terra pronta para o plantio, tá? Não deixa a terra em ótimo estado para o plantio. Assim é a língua com defeito, certo? Entendeu? O enunciado é esse, você precisa entender o enunciado. Entenda o enunciado. Lê uma vez, não entendeu? Tenta reestruturar. Faça dele uma certa afirmativa virar uma pergunta para você entender o que ele quer, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Então essas são as dicas, pessoal. 4 dicas fundamentais que vai te ajudar muito. Então vamos lá. Recapitulando e a gente finaliza essa aula aqui. Inicie identificando o tema da sua redação e vai para as questões, porque dentro das questões pode ter algum texto, alguma questão com texto que te auxilie a formar a sua redação. Procure questões com imagens, porque exige menos. Além de questões com imagens, questões sobre gênero textual e tipologia textual, como nós vimos. Geralmente, gênero, o mais comum são contos, tá? Artigos. Então, são gêneros que está ligado à forma com que o texto quer se comunicar contigo, beleza? E a tipologia, textos narrativos, expositivos, descritivos, argumentativos, injuntivos. Estudem isso aqui, certo? E aí as questões... professor, e depois sobra o quê? Sobra as mais difíceis, que a gente vai fazer uma outra aula depois. Bacana? Valeu, pessoal. Vão lá. Vamos lá, pessoal. Tenham uma boa prova, calma, sucesso, vai dar tudo certo. Segue essas dicas que vão te ajudar muito. E lá no meu canal do YouTube, nesse mesmo canal, tem algumas resoluções de questões, de outras questões que eu fiz em sala de aula com a minha turma do cursinho, beleza? Valeu, um abraço e até mais.